Fala pessoal, boa tarde, do Joia. A gente vai falar sobre reabilitação, né? Sobre antes e depois. Na verdade, a gente vai falar sobre assuntos diversos aí, né? Sobre reabilitações, que eu acho que é bem importante, é fundamental para o nosso dia a dia. Saber aonde a gente mais erra, né? O que mais a gente às vezes deixa a desejar nas reabilitações. Então, reabilitação total sobre implante é o que a gente mais faz aqui no laboratório, né? Hoje o laboratório aqui é conhecido no mundo todo, na verdade, por executar esse tipo de reabilitação, né? Por executar próteses totais sobre implante. A gente recebe trabalho do mundo inteiro aí, né? Para fazer esse tipo de reabilitação. A gente desenvolveu algumas técnicas, né? Desenvolveu algumas metodologias, né? E algumas a gente ainda vem testando, né? Antes de divulgar, tem algumas que eu comecei a divulgar agora recentemente aí. Uma delas eu divulguei semana passada, né, em relação a uma prótese em zircônia superior e inferior, né, para a gente diminuir o atrito entre elas e aquele barulho, né, aquele atrito, né, deixar mais confortável para o paciente. A gente adotou uma metodologia aqui. O que consiste, né, esse tipo de trabalho, quando é superior e inferior? Para a gente diminuir o atrito entre as duas peças, a gente faz cavidades, né, na região superior, tá? Na parte superior a gente faz cavidades e depois faz a cimentação de resina composta, né? A gente fresa a resina composta e faz os onlays em resina composta para poder diminuir o atrito entre as duas peças, né? Entre as duas próteses. Isso dá um conforto muito melhor aí para o paciente e diminui essa questão do barulho aí em torno de 70% a 80%. Né? Fica muito mais confortável para o paciente. Então, isso foi a gente já fez algumas peças dessa, né? Antes de eu começar a divulgar, a gente testou, né? Primeiro, fizemos alguns testes, fizemos alguns casos com acompanhamento e realmente deu uma boa diferença, né? E tem sido sucesso aí, né? Esse tipo de trabalho. Né? Não tinha visto em nenhum outro lugar. Pode ser que algum lugar já faça isso, né? Não vou me dizer criador de nada, né? Até para depois não arrumar confusão com ninguém. Né? Mas é uma técnica que funciona muito bem. Então, como a gente vai falar sobre prótese total sobre implante hoje, né? Reabilitação total sobre implante, o que isso engloba, né? Quais são as diferenças, né? Até eu vou comentar um pouco com vocês, né? Eu acho importante esse tema, eu acho interessante, né? A gente comentar sobre ele, porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não sabe nem indicar, né? Nem indicar o material, né? Que a gente vai utilizar, tá? E o que a gente precisa saber quando a gente vai trabalhar uma prótese total sobre implante, né? O que vai ser, quais são os conceitos, né? E quais são, e o que você precisa observar, né, antes de iniciar o trabalho. Então, os primeiros conceitos que a gente precisa observar, né? Quais são os conceitos, né? São os fatores relacionados à biomecânica, tá? E o que está relacionado nesse conceito de biomecânica, né? O que vai estar relacionado no conceito da biomecânica? O número de implantes, tá? A quantidade, né? No caso, o número de implantes, a quantidade de implantes que existe, a distribuição. Às vezes você pode ter 6 implantes, mas está tudo na região anterior. E aí eu tenho extremo livre bilateral. Eu preciso entender como vai funcionar a biomecânica em cima desse trabalho para poder indicar o material que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um material cerâmico, se eu vou utilizar um material híbrido ou um material plástico, né? Outro detalhe, né, relacionado à biomecânica, a demanda funcional desse paciente, né? Como é esse paciente, como é o sistema, né, de oclusão desse paciente, se ele tem bruxismo, se ele não tem bruxismo, por quê? Porque a gente precisa saber indicar. E isso, hoje, eu vejo que as pessoas não se preocupam tanto com esse lado, né, do trabalho. Às vezes se preocupa muito com a parte estética, muito com a parte de aplicação, estratificação, mas essa situação, né, da biomecânica, da parte oclusal, né, da oclusão, né, da relação oclusal, né, aumento em dimensão vertical, tudo isso, eu vejo que o técnico hoje ainda não leva tão a sério, né, ele busca muito a parte estética, muito fazer o que o paciente somente vê, mas aí onde entra, né, o mecanismo de tudo isso, que não adianta nada você fazer algo lindo, maravilhoso, se você não tem funcionalidade, né, tudo aquilo vai
ruir, né? Você vai perder. Né? Então, é importante, muito importante, antes da gente indicar o material, a gente entender a biomecânica, entender ou analisar o número de implantes, a distribuição desses implantes, tá? A demanda funcional e a oclusão. Tudo isso está relacionado ao fator biomecânica. Tá? Outro fator, né, que eu preciso levar em consideração, tá? Depois que eu avaliei a biomecânica, escolhi, determinei qual material, né, que tipo de oclusão, como eu vou fazer tudo isso, aí eu vou partir, né, eu vou eleger o meu material e eu vou partir para a parte de estética, função e a parte biológica. Né? Por quê? Porque eu também preciso entender que essa peça ela tem que ser biocompatível. O que é um trabalho biocompatível? É um trabalho que não vai causar danos, né, à parte biológica, né, a parte biológica e funcional do paciente. Tá? O que é um trabalho que poderia causar danos? Trabalhos com concavidades, trabalhos que não têm como ter acesso à higienização, e tudo isso é lógico, tem um limite, mas tem alguns conceitos que a gente pode melhorar muito a condição desse tipo de trabalho. Então, a parte estética e funcional, ela tem que caminhar junto. A estética, ela não vai existir se não existir função, né? E função não vai existir. A estética, o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa não pode estar, não pode existir sem a outra, né? Quando a gente começa a entender a anatomia, a gente começa a entender o porquê. O porquê que o canino tem esse formato, o porquê que existe as áreas de escape, o porquê que existe o lóbulo palatino do canino, né? Fica natural, quando a gente faz uma forma correta, a parte funcional, ela ocorre naturalmente. Né? Eu percebo que a gente usa muito hoje, a gente trabalha muito com a técnica pretal, né? Com a técnica de estratificação somente vestibular, aonde a gente desenvolve toda essa parte funcional, né? Toda essa parte de ajuste oclusal, toda em zircônia a gente desenvolve no software, né? Já no articulador, no software. Então, é muito simples fazer, por quê? Porque as bibliotecas naturais, elas já vêm com todo esse formato, e quando você encaixa, né, com o antagonista, automaticamente já gera, né, isso. E aí, fica mais simples de você ajustar, né? Então, é bem importante a gente entender que estética, função e biologia, né, a parte biológica da prótese, elas também tem que andar junto. E aí, entra bem uma parte que é de extrema responsabilidade do técnico, que são os fatores técnicos, tá? Que são os fatores técnicos, né? Onde a gente tem que observar tudo, né, que vai ser executado dentro do laboratório, né, com a técnica correta, né, com os tempos, né, corretos, os tempos de materiais, é muito importante isso, galera. Principalmente em relação a uma reabilitação total, né? Eu acho que, enfim, todos, né? Em todos os tipos de trabalho. Os materiais, a gente precisa entender os materiais. E eu percebo que às vezes a gente tem a falta de estudar os materiais e quer usar tudo da mesma maneira. Você quer usar a zircônia da mesma maneira que você utiliza o metal, né? Com a mesma estratégia de queima que você utiliza para queimar uma peça metalocerâmica, você quer queimar também uma peça em zircônia, e não vai bater, as coisas não vão dar certo por aí, né? Então a gente precisa ter conhecimento. E quando você adquire o conhecimento, né? Quando você adquire o conhecimento, você não consegue mais ver a coisa errada e aceitar, né? Então o subconsciente fica te acusando que você está fazendo errado, né? Fica te acusando, olha, você sabe como é certo, por que você está fazendo errado? Eu, pelo menos, sou assim, né? Quando eu percebo, quando eu vejo algo que eu poderia fazer melhor, ou algo que eu estou fazendo, às vezes só para entregar aquele trabalho, ou às vezes para me livrar daquele trabalho, daquele dentista, ou daquela situação ali, eu vejo que aquilo, ele está sempre retornando, né? Sempre retornando. Quando eu não me dedico 100% a resolver, né? Quando eu não me entrego para resolver um trabalho, e que eu, às vezes, quero fazer, às vezes, ele ou só pelo dinheiro, ou só para me livrar dele, ele não me abandona nunca mais. Ele vive junto comigo, tá? Mais dia, menos dia, ele está aqui no laboratório de novo. Né? Então, a gente precisa o quê? Realmente se envolver com o trabalho, realmente nos dedicar, né, a fazer sempre o nosso melhor. Como eu falei ontem, né? A falta de conhecimento nos faz, né, não entregar o nosso melhor, né? Mas, quando a gente busca sempre entregar algo a mais, você sempre vai descobrindo, né? Sempre vai descobrindo novas técnicas, novas possibilidades de entregar algo diferente, tá? Então, vamos lá. Quais são os fatores técnicos, né, que a gente precisa respeitar? Vamos lá. Fatores técnicos, né? O material que você vai utilizar, saber uma técnica, né? Uma técnica para você aplicar ela, dominar a técnica que vai ser aplicada, né? No material, por exemplo,
Se for em resina, pô, eu não vou fazer, eu não domino a técnica, quem vai fazer vai ser a Bia, né? Se for em cerâmica, vai ser eu, se for em zircônia, vai ser eu, né? Então, dominar o que você vai entregar, né? Então, conhecer dos materiais, conhecer o comportamento desses materiais, né? O que acarreta, né? Um excesso de temperatura, né? Uma diminuição brusca de temperatura, né? Então, é bem complexo, mas é importante a gente não ser apenas um robozinho, né? Que repete as coisas ou que corre em busca, né? Corre atrás somente de receitas prontas, né? E quando não tem uma receita pronta, fica perdido, né? Como eu falo sempre aí nas lives, né? Não deixa o material te dominar, não deixa o equipamento te dominar. Você precisa dominar o teu equipamento, você precisa dominar o teu forno, você precisa dominar a tua cerâmica. E eu percebo que tem muita gente que não deixa passar despercebido, né? Fica só nas receitinhas, se não tem uma receita pronta na mão ali, não consegue fazer um trabalho. Então é muito difícil isso, né? Muito complicado trabalhar dessa maneira, porque é sempre uma surpresa, né? Você sempre está na frente do forno esperando uma surpresa. Às vezes ela é boa, às vezes ela é desagradável. Ó, o Cristiano Antônio, fez uma pergunta para mim. Qual o material para registro de mordida que eu indico para os meus clientes? Eu gosto muito do Oclufest, tá? Oclufest, né? Um silicone um pouco mais rígido, muito bom aí para fazer os registros de mordida. Tá? Então é esse o material que eu mais utilizo. Então, os fatores técnicos, né? Dominar o material, dominar a técnica, seja ela a parte de estratificação, seja ela a parte de estratificação gengival, né? Dominar os equipamentos, saber trabalhar com os equipamentos, né? Saber trabalhar as técnicas de queima, saber, né, programar o forno para que o forno não seja o teu calcanhar de Aquiles dentro do teu laboratório, né? Tudo isso, pessoal, tudo isso, toda essa questão que eu estou falando para vocês, a gente ensina, né, no curso Dominando a Reabilitação, né, todas essas questões. Antes a gente falou um pouco sobre os principais erros que ocorrem, né, em relação a reabilitações. Um dentre eles, né, registro de mordida, é um erro bem comum, né, acontecer nesse tipo de trabalho. E aí a gente mostra no curso também como conferir, né, mordida no articulador. Um detalhe importante em relação a quem faz estratificação total, né? Quem faz a técnica de estratificação total, para tudo a gente faz um planejamento, né? A partir do planejamento é que vai originar a estrutura, é a partir da estrutura que a gente vai fazer a aplicação. Mas lá atrás eu fiz o planejamento, né? Então, quando eu faço planejamento, eu só vou dar sequência para a estrutura depois que eu tiver certeza de que a relação oclusal está correta, né? Todos os parâmetros estão corretos. Aí que eu vou passar para frente. Depois que eu fiz isso, eu não peço mais para o dentista tirar outra mordida, porque é bem comum que quando você vai fazer a prova, principalmente quando você tem uma estrutura totalmente reduzida, quando você vai fazer a prova, é comum que o paciente mude, né, o posicionamento da mordida. E aí você vai aplicar uma outra mordida. Aí você vai lá, chega no laboratório, estava errada a mordida. Você reposiciona, né, no articulador e aí acontece o quê? Depois, lá no final, um erro de mordida. Por quê? Porque já estava definido lá no enceramento. Então, depois que definiu o enceramento, eu já aconselho para o meu dentista, olha, não precisa mais fazer registro de mordida, tá? Já está correta a mordida, a gente já conferiu a mordida, né? Então, fica uma dica aí para vocês, tá? A questão de estética, né? Estética e função, né? O que você precisa observar bem nessa questão da estética e função, tá? Eu preciso ter um planejamento integrado, né, entre a integração facial e a oclusão, e a estética e a função. Isso tudo tem que ser integrado. Estética tem que ter a integração com a face e a parte oclusal, né? E a oclusão, a parte funcional, tá? Tudo isso. E tudo isso depende do quê, pessoal? Depende muito da comunicação, tá? Para que eu tenha isso bem ajustado, eu preciso estar sempre me comunicando com o dentista. E se você tiver acesso, acompanhar alguma prova com o paciente, isso é fundamental para você entender, né, o que está se passando, tá? Então, a estética, ela vai estar relacionada, né, principalmente, eu acredito assim, a gente pode acertar tudo, né, no protocolo, tudo, né, tudo, toda a parte estética, funcional, né, mas se eu não tiver uma integração facial, também não adiantou muita coisa. Então, a gente precisa prestar atenção também na integração facial. Hoje a gente trabalha 100% dos casos com fotografia, né? Hoje a fotografia já não é mais uma complicação para a gente ter no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque hoje tem ótimos celulares com ótimas câmeras que a gente pode usufruir disso, né? A nosso favor aí
e fotografar, né? Pedir para fotografar a face, fotografar as provas, né? Para a gente poder ver plano oclusal, né? E fazer alguns ajustes mais conscientes do que a gente está fazendo. Né? O Círico está me fazendo uma pergunta aqui, ó. Você faz protocolo cimentado ou sobre pilar? Quando for na cabeça do implante, não. Quando for na cabeça do implante, a gente não faz ele direto, tá? A gente usa um T-base, né? A gente usa aí um componente de titânio para fazer o link, tá? Quando é mini pilar, geralmente eu não uso, a não ser que seja muito divergente, e aí eu preciso fazer na técnica de cimentação passiva. Mas agora, quando é direto na cabeça do implante, eu uso sim. Então, a estética e a função, ela tem que estar integrada, né? Com a face, né? E também com a oclusão, né? Então, olha só, também é muito importante a comunicação, né? Sem a comunicação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Aqui no laboratório, a gente mantém uma comunicação muito ampla, né, com o nosso cliente. Tá? Eu faço questão de ter essa comunicação, muitas vezes sou eu mesmo que faço a comunicação, né, para poder entender melhor a situação do paciente, para entender melhor a expectativa do paciente, né, a expectativa do cliente, do dentista mesmo, né, o que ele planejou, porque às vezes o que acontece? A falta de comunicação faz com que a gente se afaste, né, da perspectiva do nosso dentista, do nosso cliente, né? Por quê? Porque às vezes ele já tem, na cabeça dele, ele já fez um planejamento, tá? E aí, se a gente não participa disso, às vezes fica difícil a gente entender o que ele está pensando para fazer ali. Então, como que você vai adivinhar o que algo faz, né? O que fazer, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Essa comunicação entre o técnico, né, entre o laboratório e o dentista é fundamental para você alcançar sucesso dentro das reabilitações. Né? Se você não tiver essa comunicação, infelizmente, você vai ficar muito mais longe de alcançar um bom resultado. Tá? Então, aqui no laboratório, o que a gente faz? A gente tem alguns clientes que têm uma demanda maior de trabalho, né? A gente coloca toda a equipe junto num grupo só do WhatsApp, com o nosso cliente e uma secretária dele, até para a gente poder definir datas, né, de entrega e tudo mais, e estar em conjunto. Por quê? Porque acontece no dia a dia, às vezes o dentista também não sabe. Né? E quando você tem uma comunicação, ele vai vendo o grau de dificuldade e os graus de complexidade dos trabalhos. E ele consegue também entender, né, as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Tá? A gente está sempre com o doutor Fernando Manfrim, que conversa todo dia, né? Todo dia tem algum caso para a gente discutir, para a gente melhorar. E isso a gente faz em prol de quem? Em prol do paciente. Consequentemente, quando a gente agrada o paciente, a gente se realiza também, né? Porque a gente entrega o trabalho. Agora, quando fica cada um puxando para um lado, né? Ou não existe essa comunicação, fica muito mais difícil de se entregar um bom resultado. Tá? Então, é fundamental a comunicação, né? Para a execução da parte laboratorial, tá? Relacionado à estética, né? Na questão de reabilitação total sobre o implante, a gente tem também a parte gengival, né? A estratificação gengival, tomada de cor. A tomada de cor, eu sempre falo para vocês em relação à tomada de cor de gengiva. Como eu penso, tá? Como eu penso, né? Isso não é uma coisa assim, que é regra, é lei, né? Mas como eu penso, a gente sempre tem que ter uma base comparativa, né? Uma base de cor comparativa. Se uma base de cor comparativa é muito difícil, só no olho, numa foto, você identificar a cor. Embora é possível, eu já fiz alguns casos só de fotografia, a gente conseguir identificar e fazer a coloração. Mas fica muito mais assertivo, né? Muito mais preciso. Você tem uma base de comparação, né? Que seriam as escalas, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, se trabalha muito com a escala Thomas Gomes, né? Mas eu acho assim que você trabalhar com a receita ali, daquele caderninho ali do Thomas Gomes para você fazer a parte de cerâmica, talvez não é o mais indicado. Por quê? Porque eu vejo que ele não trabalha ali formatando a parte óssea, né? Tudo isso. Então eu gosto de formatar a parte óssea primeiro, para depois fazer o recobrimento gengival. Então, para isso, o que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que entender como funciona, né? Lá de dentro para fora. Eu não posso querer só fazer uma maquiagem na gengiva. Eu não posso errar a parte de fundação e depois querer acertar só na maquiagem ou só no recobrimento final. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender qual é a coloração óssea, qual a coloração, né, do periósteo, e aí sim, qual a coloração do tecido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reconstituição óssea, volumetria, tudo certo no seu lugar, no seu devido lugar. Por isso que vocês têm que
Por isso que vocês têm que entender isso, né? Por isso que no nosso curso a gente ensina toda essa parte também, né? A parte de volumetria óssea, para você entender o porquê, né? Entender o porquê de se fazer assim. Não simplesmente ser um papagaio e só repetir, né? Só ser aquele robozinho que repete uma receitinha. E aí, quando não tem receitinha, a vaca vai pro brejo, né? Então, é essa a diferença, tá? No curso, a gente ensina realmente você pensar, né, de uma maneira que seja lógica, que seja simples de você formular essa caracterização gengival. Então, olha só, primeira coisa que eu faço, né? Para eu fazer a tomada de cor, eu tenho que escolher uma cor matiz, igual você escolhe a cor de um elemento dental, né? Você não escolhe a cor matiz, ela é A, B, C, D, enfim. Depois você escolhe, né, o croma. Tá? A cor matiz é A e o croma é 3, então é um A3, né? E aí, você precisa, quando você define a coloração, você precisa só mapear, né, as nuances que existem naquela gengiva. Então, é muito simples a maneira de raciocinar. É muito simples a minha maneira de raciocinar. Eu bato o olho numa gengiva, eu só preciso definir a cor matiz e mapear, né, as nuances. O que são as nuances? São aquelas caracterizações, né, mais intensas, né, o avermelhado, o arroxeado, o amarrom, quer dizer, o amarronzado, né, o preto, né, enfim, as cores que você vai enxergar de nuance naquela mucosa. Tá? Então, o que você vai fazer? Eu vou ter a minha escala de cores, eu vou mandar para o dentista, né, a escala de cores para ele definir a cor matiz. A cor matiz por exemplo, é a número 2, é a G2, certo? E as nuances são G7 e G1. Pronto, acabou, é aquilo ali. Eu só preciso saber aonde estão essas nuances. Uma fotografia é muito simples para eu identificar onde estão as nuances, né? Então é muito tranquilo de fazer isso, né? Pelo menos na minha cabeça é muito simples, né? Mas assim, é dessa maneira que eu penso. Eu não complico, tá? Eu descomplico. Essa é a grande lógica do negócio. É a gente descomplicar, né? Não ficar trabalhando em cima de algo que precisa ser muito complexo para executar. E eu acho que é isso que torna, né, uma técnica boa de se utilizar no dia a dia. É quando é aplicável para todos. Agora, quando é só eu que consigo fazer, quando é só eu, só o Gênito que consegue fazer esse trabalho, né? Não é uma técnica aplicável, né? E graças a Deus a gente tem mostrado isso, né? No dia a dia aí, no dia a dia nosso do laboratório, quando vocês estão aí observando nos stories, né? No nosso dia a dia. E a gente também, vocês têm observado também nos resultados dos nossos alunos, né? Que também têm atingido resultados muito bons, né? Com essa metodologia de trabalho, tá? Então é importante isso, né? Fica essa dica para vocês, tá? De como entender o que é primordial numa reabilitação total sobre o implante, né? O conceito biomecânico, saber distribuir, né, as forças, saber identificar e diagnosticar também, indicar também o material para ser utilizado, para que a gente não tenha problemas, né? Entender estética, função e da parte biológica, que é essencial, né? A gente não deixar flange, a gente não deixar concavidades na área basal, para que não tenha retenção de alimentos, né? A transição da gengiva artificial para natural, né? Terminar em zero, né? Não deixar degrau para não parar alimento ali, tá? E também dominar os fatores técnicos, que isso é a nossa obrigação, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Nessas reabilitações, né, totais sobre implante, a gente tem alguns materiais que a gente pode indicar, sendo eles os híbridos, né, ou melhor, híbridos é conhecido mais na Europa, mas as resinas, né, os protocolos em resina. Os protocolos metalo-cerâmicos, né, são muito utilizados no Brasil ainda, né, embora eu sempre fale isso, né, que a gente aqui no Brasil, a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, prefere ficar ali fazendo sempre a mesma coisa. Então eu vejo tanto técnico hoje com CAD, né, hoje eu acho que a maioria dos laboratórios grandes no Brasil aí, né, até os pequenos, aí tem muitos laboratórios que já possuem o sistema CAD-CAM. E mesmo possuindo o sistema CAD-CAM, eles vão lá, fresam a cera, reduzem inteiro, né, faz uma estrutura reduzida e aplicam cerâmica em tudo, tá? Não condenam, acho que é um trabalho muito bonito, a gente não está discutindo a questão de ser bonito ou não, né? Mas a gente procura, eu sempre procuro me espelhar no que acontece fora do Brasil também, né? No histórico que está acontecendo fora do Brasil, né? Para você poder otimizar o teu trabalho. E aí eu vejo, às vezes, que é uma dificuldade no Brasil para você implantar uma técnica nova, né? São anos, eu já fazem 6 anos que eu trabalho nessa técnica pretal, mas mesmo assim o meu curso presencial e o curso que a gente mais vende, que é o Dominando a Cerâmica,
A técnica principal é a técnica de recobrimento total. E eu acho isso muito bom para mim, né? Para mim é muito bom. Por quê? Porque eu nado sozinho nessa parte do laboratório, onde a maioria não faz, eu faço muito, né? E eu dou muito curso, eu vendo muito curso de recobrimento total. Então eu tenho para sanar os dois, né? Os dois públicos. Só que o que eu vejo é que as pessoas não entendem isso. Eles ficam batendo, não, mas eu tenho mais demanda de metalo. É lógico que você vai ter mais demanda de metalo. Se você não oferece e nem domina a técnica de zircônia, infelizmente ou felizmente, né, se é o que você quer, você vai ficar fazendo mais metalo. Você vai atrair o que você mais quer, o que você mais gosta, ou o que você mais faz. A gente atrai o que a gente mais faz. Por que eu tenho tanto protocolo para fazer? Eu atraio isso porque eu me dedico em cima disso, eu faço marketing em cima disso, né? Eu estudo em cima disso e eu adoro fazer isso. Né? Então, cada vez mais vem mais protocolo para mim, cada vez vem mais protocolo em zircônia para mim. Né? Então, a gente precisa tá com os olhos abertos para o quê? Para o desenvolvimento, tá? Para o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento, ele está indo para o fluxo digital, ele está indo para esse lado, né? Embora a gente queira, né? Ou não, mas a gente não consegue segurar isso, né? Então, a gente tem a técnica metalocerâmica, a gente tem técnicas também de coroas individuais, cimentadas na barra, né? Com gengiva acrílica, que para mim eu acho é uma técnica que pode ser aí uma indicação em algum caso ou outro, né? Mas eu não gosto muito de utilizar pelas interfaces que ficam entre elas, né? E acaba dando algumas infiltrações, a gente precisa estar sempre dando manutenção, né? Para esse tipo de trabalho. Também tem a técnica de recobrimento total em zircônia, que é muito parecida com a técnica de recobrimento em metal cerâmico, em metal, né? E aí eu tenho a técnica que eu mais utilizo hoje, que é a pretal, né? Que é a técnica de zircônia monolítica, aonde eu consigo um bom resultado, né? Um excelente resultado, onde eu penso assim, poxa, eu tenho um pouquinho mais de investimento no material, mas em compensação eu tenho uma economia enorme na questão tempo, né? E aí, em vez de eu produzir 3 metalocerâmicas uma semana, eu produzo 8 pretais, né? 8 peças em zircônia dessa. Então, assim, e a gente consegue atender melhor o nosso cliente, com maior agilidade, né? E é muito mais simples de fazer. É lógico que você precisa da tecnologia a teu favor. E precisa, sim, dominar realmente a técnica. Senão você vai odiar a zircônia. Se você não dominar a zircônia, se você não souber dominar a zircônia, você vai odiar ela, né? Então, é bem importante. A técnica que eu mais utilizo é a técnica, né, que a gente utiliza, uma zircônia de terceira geração, tá? Que ela é estabilizada por ítrio, com maior quantidade de alúmina, tá? E, consequentemente, ela tem maior translucidez. E a gente, além de ter maior translucidez, essas zircônias de terceira geração, elas já vêm pré-pigmentadas, onde você ainda pode, se quiser, saturar alguma coisa mais de coloração, mas ela te dá um ganho também de agilidade na questão da maquiagem antes de sinterizar. Você pode já colocar direto no forno, né? E não precisa fazer a maquiagem. Além disso, ela tem uma alta resistência, geralmente ela tem uma resistência maior que 1000 megapascal, tá? E tem uma alta afinidade com fluorapatita. Né? Então a gente consegue fazer uma conexão com a cerâmica bem feita, né? E fazer um bom trabalho, né? Então, lembrando, tá? Quando vocês forem escolher a zircônia para fazer as suas aplicações totais, lembre-se sempre, tá? Que ela precisa ter mais que 1000 megapascal de resistência, senão você vai ter fraturas, tá? Vai ter fraturas, né? Então é bem importante isso, tá? Bem importante você estar atento a isso. Quais são os cuidados que a gente precisa ter, né, com essa técnica, né? Por que eu tô falando mais dessa técnica? Porque é que eu utilizo mais, né? Porque é que a gente mais fala no nosso dia a dia, que eu mais mostro para vocês, e eu vejo que o pessoal tem uma curiosidade muito grande em estar aprendendo essa técnica. Por quê? Porque hoje é uma realidade, né? A tecnologia dentro do laboratório hoje é uma realidade. E não faz sentido nenhum você ter um puta sistema, né? Uma alta tecnologia dentro do laboratório e ficar trabalhando igual você trabalhava 10 anos atrás. Isso não faz sentido, pelo menos para mim não faz nenhum sentido. Né? Vão ter os contraditórios aí, né? A turma da oposição que eu vou falar, não, mas que é mais bonito, é mais legal, é mais... que eu adoro metal, que o metal é isso, que a zircônia é ruim, enfim, vai ter sempre, né? A discórdia, né? Mas, enfim, isso é o meu dia a dia, e eu vou falar para vocês, vocês querem ter feedback, quer ter feedback mesmo, pegue feedback de pessoas que trabalham,
que realmente todo dia entregam aquilo que eles estão mostrando para vocês. Tá cheio aí de professores, né, pseudo-professores, que colocam ali na internet um monte de coisa, mas não se entrega trabalho, não se faz o trabalho, né? Estão ensinando coisas que não tá no dia a dia deles. Eles somente estão ensinando, mas não existe um acompanhamento diário. Então aqui, o que eu passo para vocês é o meu acompanhamento, né? É o meu olhar diário, né? Do que eu faço, da minha experiência diária, né? Todos os dias eu faço isso. Acompanho, né? Acompanho diariamente esses casos sendo instalados, né? Sendo acompanhados aí durante anos. Eu tenho vários trabalhos aí com mais de 10 anos, né? Em zircônia, com mais de 15 anos em zircônia, né? Fazem 16 anos que eu trabalho com a parte de zircônia, né? Com protocolos em zircônia. Então, a gente tem uma variedade de casos muito grandes aí, tá? Então, eu posso mostrar para vocês e ficar tranquilo, né? Em relação a isso. Né, tranquilamente. O que eu estou mostrando para vocês realmente é o que eu faço, tá? Ó, algumas características e cuidados, né, dessa zircônia de terceira geração. Tá? O protocolo de fresagem dela, né, precisa ter um cuidado, né, um cuidado especial, tá? A sinterização tem que ser seguida à risca, né? Você não pode abrir o forno antes de terminar o ciclo, porque ela vai trincar, tá? Você não pode abrir o forno de sinterização antes de terminar o ciclo. Por quê? Porque tem que abrir com o forno frio. É um material muito sensível à temperatura, né? A mudança brusca de temperatura. As dimensões mínimas, né, da peça, elas têm que ser respeitadas. Eu comento sempre. A dimensão mínima aí de segurança são 40 milímetros quadrados, né? Então você precisa dimensionar os teus conectores para que ela tenha essa medida, né? Os modelos de trabalho, né, a adaptação tem que ser também precisos, porque senão vai chegar na boca, a hora que der um torque, ela vai quebrar, né? O acabamento da zircônia é uma coisa extraordinária, né? Quando você faz o polimento final, você entrega, parece uma joia, né? Parece uma pérola. Então, é imprescindível também fazer o ajuste final, né? O ajuste funcional, desde que você tem um registro oclusal fiel e você trabalha com um articulador semi-ajustável dentro do software, cara, é uma coisa impressionante. É colocar na boca e parafusar. O dentista não faz ajuste, né? Muito pouco, é um ajuste mínimo, tá? Então é muito importante. Aí tem algumas pessoas que falam, mas não vai, eu desgasto com o antagonista. A gente tem que entender, pessoal, que o que desgasta o antagonista não é o grau de dureza desse material, tá? E sim o grau de abrasividade, né? Se eu pegar duas madeiras e raspar uma na outra, tá? Ficar raspando duas madeiras na outra, eu vou ter desgaste ou não? Vai acontecer um desgaste? Vai começar a esfarelar? Vai, né? Vai começar a ter um desgaste, essas duas madeiras se friccionando uma na outra. E se eu pegar dois vidros e ficar arrastando um no outro, não vou ter desgaste nenhum, né? Então, não tem nada a ver o grau de dureza. O que é mais duro, o vidro ou a madeira? Né? O vidro. Não é por isso que ele desgasta. Então, o que você tem que fazer? Entregar o teu trabalho em zircônia com polimento, né? Com um bom acabamento, né? Tanto na parte basal, oclusal, enfim, todo ele bem acabado, bem polido. Para quê? Para que você não prejudique, né? Agora, se você entregar, pode ser uma cerâmica, que não estiver bem polida, não estiver bem acabada, ela vai desgastar um antagonista, né? Então, o que desgasta é grau de abrasividade, né? E não grau de dureza. Ó, quantas queimas são necessárias para um protocolo? Olha, eu fecho um protocolo aqui, né? Na minha metodologia, né? No jeito que eu trabalho, eu fecho um protocolo de 4 a 5 queimas, tá? Agora, lógico, se for um protocolo em pretal, eu consigo fechar aí bem trabalhado, com experiência, na pessoa que já tem experiência, com 3 queimas aí, o protocolo pretal a gente consegue finalizar. Mas é isso, galera. Hoje era isso aí que eu tinha separado para vocês, né? Obrigado pela presença aí de vocês e um grande abraço, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.